Capítulo 3: Roma e a Revolução da Cruz. Seção 1. Não há nenhum período da história da Igreja cuja importância ultrapasse o da primeira semeadura cristã, como não há, sem dúvida, ponto algum que seja tão mal conhecido. Em toda grande instituição religiosa ou política, são quase sempre os primeiros anos que determinam o futuro. É ainda no tempo confuso das tentativas e dos primeiros passos às escuras que se tomam posições e se elaboram métodos de que depende o sucesso ou malogro da empresa. No que diz respeito ao cristianismo, o resultado está à vista. Com uma rapidez que nos deixa atônitos, a Boa Nova foi levada a inúmeras terras e germinou em comunidades ativas. Já em meados do século II, multiplicam-se as provas da existência da Igreja a grande distância da Palestina. Mas se a estrutura geral deste trabalho de expansão é suficientemente clara, não podemos, em contrapartida, apontar muitos nomes como pioneiros dessa conquista. Só através da bruma é que conseguimos distingui-los. Lendo o Novo Testamento, colhemos a impressão de que a semeadura cristã se limitou a São Paulo. A sua figura, em plena luz, joga mais ou menos para a sombra a ação dos outros apóstolos ou discípulos. Mas a personalidade genial do grande filho de Tarso não é suficiente para explicar este efeito na perspectiva. Não convém esquecer que a nossa melhor fonte, o Livro dos Atos, é da autoria de São Lucas e que este, muito naturalmente, centrou o texto no seu amigo e companheiro. Mas nada seria mais falso do que limitar ao trabalho do apóstolo das gentes a grandiosa aventura que foi a primeira expansão do Evangelho. O próprio São Paulo nada fez ou escreveu que nos permita pensar que pretendia de algum modo monopolizar esse esforço e essa glória. Como ele mesmo diz na Epístola aos Romanos, cada um dos membros do corpo de Cristo era chamado àquele ingente labor, conforme os diferentes dons do Espírito e a graça que Deus lhes concedia. É certo que, obedecendo à ordem do Mestre, todos os discípulos imediatos de Jesus partiram para evangelizar todos os povos, e a primeira epístola aos Coríntios contém uma alusão que prova implicitamente que os outros apóstolos estavam em missão ao mesmo tempo que Paulo. Mas os textos são demasiado raros para que possamos segui-los nessas grandes tarefas cujo bom êxito se revelará mais tarde. Além de breves passagens dos Atos e das Epístolas de São Paulo, além de outras epístolas que trazem a assinatura de apóstolo, e além do Apocalipse, o que sabemos de mais preciso chegou até nós por meio de escritores notavelmente posteriores aos acontecimentos, tais como Clemente de Alexandria, Santo Irineu e Eusébio, e é somente em tradições piedosamente veneradas que podemos informar-nos sobre certos pormenores quando existem. De todos estes primeiros mensageiros de Jesus, destes laços vivos entre ele e nós, apenas um conseguiu furar um pouco a obscuridade geral, São João. Mesmo assim, é impossível relatar sem lacunas a sua vida e a sua ação. Após o Concílio de Jerusalém, em 49, desaparece. Tornamos a encontrá-lo em Éfeso, certamente depois da morte de São Paulo, por volta de 67. Bem informado, segundo parece, de tudo o que se passava na Ásia Menor e muito venerado entre as comunidades cristãs que o tinham por seu mentor. Por ocasião da perseguição de Domiciano, encontramo-lo em Roma, onde sofreu, segundo Tertuliano, o suplício do azeite a ferver. Escapou e depois foi condenado a trabalhos forçados e desterrado para a ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Libertado por Nerva, voltou para Éfeso, onde o vemos, segundo o testemunho de Clemente de Alexandria, percorrer já em idade avançada todas as regiões vizinhas, nomeando bispos, fundando igrejas, escolhendo este ou aquele para clérigo. Ao mesmo tempo, escrevia sob a inspiração do Espírito o seu admirável Evangelho e as Epístolas, repetindo sem cessar, como refrão da sua longa experiência cristã: Filhinhos, amai-vos uns aos outros, este é o preceito de Cristo. Além de João, de Pedro, que já encontramos em Antioquia e em Roma, e dos dois Tiagos,
que militavam em Jerusalém, nada sabemos de positivo sobre os outros discípulos de Jesus e sobre a sua ação. Os numerosos Atos dos Apóstolos, apócrifos que florescerão no fim do século II, quererão preencher essa coluna, mas a Igreja, com severa prudência, não acolherá o seu testemunho. O que não quer dizer que tudo seja absolutamente falso nas linhas gerais das histórias que sugerem. Uma tradição muito antiga assevera que os apóstolos deixaram a cidade santa e se dispersaram 12 anos após a ressurreição do Senhor, o que é inteiramente plausível, já que essa data coincide com a perseguição de Herodes Agripa, no qual Tiago, filho de Zebedeu, foi supliciado e Pedro encarcerado. Teria sido nessa ocasião que eles partiram em todas as direções, levando a palavra de Deus a muitos povos. Em relação ao encarceramento de Pedro, capítulo 1, parte de Herodes Agripa, perseguidor. Tá? Eusébio, que afirma reproduzir Orígenes, e Rufino, que o traduz com retoques, pretenderam saber qual a zona de ação que coube a cada um dos apóstolos. Enquanto João ia para a Ásia, André ter-se-ia dirigido ao país dos Citas, na atual Ucrânia, sul da Rússia, Mateus à Etiópia, Bartolomeu à Índia, atual Arábia do Sul, e Tomé ao reino dos Partos. Outras tradições completam alguns pontos desse esquema. A mais curiosa afirma que Tomé, seguindo a rota das caravanas, teria chegado pela Pérsia ao Vale dos Ganges, onde teria convertido o príncipe Mathura, sátrapa dos Sácis, exatamente na altura em que este fundava um poderoso império na Índia e na Ásia Menor. Os primeiros exploradores europeus, a partir do século XIII, encontraram na Índia cristãos de São Tomé. Existem hoje mais de 3 milhões desses cristãos, sobretudo no Malabar. Discute-se se trata de descendentes de uma comunidade apostólica ou, segundo outros, de um grupo nestoriano formado no Império Persa em fins do século V. Continuando. Trata-se com certeza de belos temas que se prestam ao sonho, mas que permitem entrever através das fábulas essas grandes realidades. A prodigiosa atividade dos cristãos na tarefa de espalharem a sua fé pelos 4 cantos do mundo. Se esta semeadura cristã teve como condutores de primeira categoria, como pontas de lança, os apóstolos e discípulos, nem por isso devemos esquecer-nos de que foi também obra não menos gigantesca de milhares de fiéis anônimos que, ao sabor fortuito das viagens e dos encontros, prepararam as vias do Senhor e começaram a conquistar almas para a luz. O termo missão, que se utiliza às vezes para caracterizar esta primeira propaganda cristã, faz-no hoje pensar numa intenção sistemática, numa organização, num centro administrativo. Mas, se esses elementos existiram no apostolado de um São Paulo, o mesmo não se deu com essa outra forma de evangelização, espontânea, subterrânea, cuja influência foi igualmente decisiva. Para compreendê-la, para apreciar a sua eficácia, seria preciso ter a experiência concreta de todas as condições da vida popular nos primeiros séculos da nossa era. Imaginar os deslocamentos e viagens mais abundantes de que somos inclinados a crer. Ter presentes os albergues, as ruas cheias de tendas de comércio, os caravansarais, onde a gente se encontrava e conversava. Pensar na importância que tinham em todas as cidades da região mediterrânea e até na Mesopotâmia, as comunidades judaicas da diáspora que muitas vezes receberam os primeiros mensageiros do cristianismo. E, sobretudo, seria necessário experimentar no íntimo a violência jubilosa e a vontade de conquista que eram o privilégio de uma doutrina muito jovem, e na qual o Espírito de Deus continuava a brilhar por meio de milagres. Nenhum contemporâneo registrou o aparecimento dessa propaganda, tão obscura e secreta ela foi. Nenhum nome destes primeiros arautos do Evangelho chegou até nós. Em algum bairro periférico de uma grande cidade, ou em alguns desses lugares mal afamados que rodeiam as suas muralhas, começou um dia a espalhar-se a notícia. Quem a trouxe? Foi o vendedor ambulante judeu ou esse comerciante de Antioquia? Ou aquele escravo fugitivo que dizem ter vindo do Chipre ou das cidades sicilianas?
Ou terá sido uma mulher, pois as mulheres desempenharam também um grande papel nestes cochichos. O certo é que a notícia se espalhou rapidamente nas lojas, nos mercados ao ar livre, entre os curtidores de peles e os tripeiros. Uns zombam, outros sentem-se comovidos. O homem-deus, o ressuscitado, o consolador de todas as misérias. Quem pronunciou o seu nome? Depois, um dia chegou de longe um mensageiro que falava o grego com sotaque estrangeiro. E talvez esse homem tivesse comentado os textos da sinagoga para justificar as suas estranhas asserções. Ou antes tivesse reunido multidões nas praças públicas, não para conferências eruditas ou para sermões preparados, mas para algumas arengas improvisadas, semelhantes às que se podem ouvir hoje nas praças de Londres, mas mais pitorescas, mais veementes, pois se dirigem a público de regiões quentes. E assim nasceu a igreja, melhor, o embrião de uma igreja, talvez com 12 ou 15 fiéis no começo, um embrião que na maior parte dos casos nada será capaz de destruir. Devemos admitir que a propaganda cristã obedeceu a princípios maduramente refletidos a fim de seguir esta ou aquela orientação? No caso dos chefes, sim. É evidente que um homem como São Paulo não traçou ao acaso o itinerário das suas viagens. Os seus 5 grandes autos são plenamente reveladores tanto das suas intenções como da sua visão do futuro. Antioquia, ponto de partida das caravanas da Mesopotâmia; Éfeso, trampolim para a Ásia Menor; Tessalônica, limiar da Macedônia; Corinto, primeiro porto da Grécia no contato com o Egeu e o Adriático; e Roma, coração do império. Eram, como ele próprio afirmou, as portas que davam para o exterior. Mas os outros, os mensageiros obscuros, obedeceriam a algum plano, a uma decisão sistemática, ao espalharem a boa nova? Evidentemente não. No entanto, o que se manifesta nessa propaganda é um sentido profundo, concreto das realidades geográficas, econômicas e políticas do mundo, tal como era então. Extremamente maleável, adaptando-se aos costumes locais, seguindo as grandes correntes de permuta marítimas ou fluviais, arriscando às vezes um golpe de audácia, mas seguindo sempre uma linha muito sóbria. Essa propaganda cristã dá uma impressão de força e continuidade excepcionais. Quais são as grandes zonas pelas quais se expande desde o início? Em primeiro lugar e acima de tudo, a Ásia Menor e as suas vizinhanças, lugares das pregações de Paulo e João, regiões ainda próximas à Palestina. Aí é onde floresceram os primeiros núcleos, para logo depois ultrapassarem esses limites, transpondo as fronteiras do Império em direção ao reino de Odessa ou Osroene, que parece ter sido cristianizado muito cedo, e em direção à Pérsia, onde deviam existir comunidades desde os fins do século I. Tendo desabrochado tão bem nessas regiões, irá o cristianismo, como região asiática que é, limitar-se à Ásia? Perder-se-á na imensidade deste continente? De modo algum. Os Reone e a Pérsia serão exceções. Na esteira de São Paulo, que ali, como em toda parte, abriu o caminho, o Evangelho transpõe o mar Egeu e volta-se para a Europa. Germinará na Grécia, roturada pelo apóstolo das gentes, e com a Grécia germinará nos seus anexos ilírios e dálmatas. Bem cedo, talvez apenas 20 anos após a morte de Cristo, a Itália assiste aos primeiros batismos e as suas comunidades multiplicam-se rapidamente. O Egito, colônia romana, também deve ter sido cristianizado muito cedo, mesmo que não tenha sido por São Marcos o evangelista como pretende a tradição. Já o Ocidente, considerado em conjunto, foi evangelizado mais lentamente. A Gália, a Espanha e a África, apesar dos ilustres padrinhos apostólicos que mais tarde as suas comunidades hão de reivindicar, só se abrem verdadeiramente no decurso do século II. Mas então, de forma esplêndida. Tinha razão o piedoso apologeta Hermas, autor do Pastor, quando, já por volta do ano 120, comparava o cristianismo a uma árvore cujos ramos cobriam todo o mundo civilizado. Pode-se dizer que, no espaço aproximado de um século, o Evangelho penetrou em todos os centros vitais do Império, isto é, em todos os seus nós espirituais. Mas, assim esboçada, a curva dessa expansão cristã leva a uma observação muito importante.
O cristianismo primitivo desenvolveu-se com duas exceções apenas. No âmbito de Roma, o império, na célebre expressão de Duchesne, foi a sua pátria. Como o Império Romano não se estendeu a leste além de um certo limite, como o Império voltou-se para o Ocidente. Mesmo nos seus progressos, seguiu os passos da civilização romana. Nascera no cadinho greco-oriental, mas atingiu pouco a pouco as terras mais rústicas e mais sãs do Ocidente. Há nisto uma concordância que, para o futuro da religião cristã, terá uma importância primordial. É ao sistema romano que a Igreja deverá muito daquilo que virá a ser no futuro, mas é também com o poder de Roma que ela terá de haver-se e logo. Opa.